Bom dia, estamos iniciando mais um programa Saúde em Foco e hoje eu converso com o Dr. Pedro. Doutor, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia. Bom dia, obrigado, Oswaldo. Doutor, no dia 15/9 foi o Dia Mundial da Conscientização sobre Linfomas e é sobre isso que a gente vai comentar hoje. Linfoma é uma palavra que assusta, né? E eu queria inicialmente que o doutor explicasse o que são os linfomas. Então, o linfoma, na verdade, como o próprio nome já sugere, ele é um câncer do sistema linfático, tá? O sistema linfático, ele é um dos componentes do sistema de defesa do nosso corpo, do sistema imune, tá? Então, a gente tem vasos linfáticos em todo o corpo, tá? E esses vasos passam por linfonodos, tá? Esses linfonodos a população conhece como as ínguas, né? As famosas ínguas. A gente tem várias ínguas no corpo, embaixo da mandíbula, embaixo do braço, né? No pescoço, na virilha. Então, o linfoma é um câncer que surge nesses locais, no sistema linfático, tá? E ele nasce dos linfócitos, que são as células principais do sistema de defesa. E quais são os sintomas, né, que a pessoa às vezes pode ter e pode o corpo estar dando sinal que tem alguma coisa errada, que a pessoa pode estar com linfoma? Então, o sintoma mais comum, né, a gente primeiro precisa falar que o linfoma não é um dos cânceres mais frequentes, né? A incidência dele fica entre 4% e 6% ao redor do mundo todo. No Brasil fica entre 2,5% e 2,9% de todos os casos de câncer. Tá? Mas os sintomas mais comuns que as pessoas geralmente procuram e que o paciente com linfoma apresenta são as ínguas aumentadas, né? Então os linfonodos aumentados. Não é todo linfonodo, tá? Esses linfonodos, essas ínguas costumam aumentar principalmente por causas benignas, né? Então às vezes a gente aumenta quando está com uma dor de garganta, uma infecção, aparece aquela íngua e depois ela, né, desaparece. No caso do linfoma não, é uma íngua que começa a aumentar, ela vai crescendo progressivamente. Na maioria das vezes, quando chega para o médico, ela já está com 2 centímetros, né, um pouquinho mais que isso. Geralmente mais que 1 centímetro, mais que 2, dependendo do local, já é perigoso. É uma íngua que ela não é móvel, né? Então os linfonodos benignos, a gente mexe neles de um lado para o outro e eles balançam, né? Um linfonodo neoplásico por tumor, no caso o linfoma, geralmente ele é aderido. Então, ele é maior, ele é duro, né? Uma íngua normal, ela é elástica, né? Um linfonodo comprometido pelo linfoma, geralmente ele é duro, endurecido. Então, parece uma pedra, ele é imóvel, então ele é grudado, aderido no músculo, na pele, em volta, tá? Geralmente tem em locais diferentes, isso é mais o médico que sabe, mas a gente pode ter ínguas, né? Eu tenho íngua normal, assim, né? A gente vai tendo infecções ao longo da infância, ao longo da vida, às vezes essas ínguas não regridem, né? Mas elas não estão crescendo e são em locais comuns. Então, às vezes o médico nota que tem uma íngua aparecendo em um lugar diferente, que não era para ter. Então, a gente também abre o olho com relação a isso, né? Além das ínguas, além dos linfonodos aumentados, que é o principal sinal que o paciente tem, o paciente pode ter alguns outros sintomas, como febre, tá? A febre do linfoma geralmente é uma febre que vem todo dia, ou um dia sim, um dia não. Geralmente é no mesmo horário, então é a febre tumoral costuma vir mais no fim da tarde, então ali perto das 18 horas, 19, é onde o paciente tem mais temperatura. Além da febre, o paciente também vai tendo perda de peso, né? Ele perde o apetite, né? Não sente fome mais, né? E essa perda de peso é uma perda de peso espontânea, não é relacionada a exercício, dieta. Então o cara fala, opa, estou perdendo peso, notou que perdeu mais que 10% do peso em 6 meses, é um sinal também. Né? Além disso, o paciente com linfoma pode ter prurido pelo corpo, né? Ele pode ter dores, dependendo do lugar onde essas ínguas estão crescendo, né? Então, às vezes a gente vê a íngua, né? As que ficam mais próximas para a gente palpar e perceber, mas a gente tem íngua dentro de todo o corpo, né? Tem íngua dentro do tórax, entre os pulmões, tem ínguas, linfonodos dentro da barriga. Então, às vezes o paciente pode estar tendo sintomas de dor abdominal, dor nas costas, tosse, né? Não são raros os pacientes que vêm com outros sintomas, a gente vai investigando e depois acaba descobrindo o linfoma. Perfeito. Doutor, por exemplo, a mulher, ela vai uma vez por ano no ginecologista, enfim, ela tem essa consulta de rotina. E não é rotineiro hoje nós consultarmos com um oncologista.
Isso é errado da parte da população? Quando que a gente tem que procurar um oncologista? O oncologista ele sempre recebe pacientes encaminhados ou eu posso procurar primariamente? Como que funciona? Então, na verdade, o oncologista é um médico ultra especializado, né? Então, geralmente eu recebo pacientes no consultório por demanda espontânea. Então, às vezes as pessoas percebem alguma coisa alterada, ficam preocupadas, acham que pode ser um câncer e vêm procurar. Obviamente a gente atende, né? Mas a grande maioria dos casos do oncologista vem encaminhados por médicos assistentes. Então, o clínico geral, né? Às vezes um cirurgião, né? Que fez uma cirurgia, operou, era um tumor, encaminha. Às vezes o médico de família, né? A grande maioria dos encaminhamentos que a gente tem no SUS, né, para o serviço de oncologia do SUS, vem do posto de saúde, né, que é muito importante. E que nem você falou, não é necessário fazer um acompanhamento de rotina, né, com o oncologista. Ninguém precisa começar a consultar com o oncologista depois de uma idade. Não, o oncologista vai ser procurado se tiver mesmo fortes indícios de uma neoplasia, né, de um câncer. A gente tem os exames de rotina, né, que a mulher precisa fazer mamografia, o Papa Nicolau, né, o homem precisa fazer o PSA, ambos precisam fazer colonoscopia depois dos 50, né, agora tem algumas sociedades falando a partir dos 45, mas no geral visitar um oncologista não é recomendado, não é uma rotina. Perfeito, doutor. E como eu falei, linfoma é um nome que assusta muito. Linfoma mata? Então, o linfoma, apesar de ele ser uma doença que cresce rapidamente, né? Tem alguns linfomas que evoluem muito rápido, tem alguns linfomas que são mais indolentes, crescem devagar, né? Isso é importante saber porque a gente tem vários tipos de linfoma. Isso é uma coisa importante em falar para a população. Volta e meia aparece pacientes no consultório, né? Pacientes com câncer que falam, mas o fulano, o vizinho fez isso, tratou aquilo, no caso dele ele está fazendo isso, por que no meu não? Né? Então a gente precisa conscientizar a população que cada caso é um caso. Hoje em dia, dentro de um tipo de câncer, por exemplo, o linfoma, câncer de mama, a gente tem vários subtipos da doença. Por isso que a oncologia é uma área muito especializada, né? Então não dá para generalizar e comparar. Dá para a gente dizer que o linfoma mata? Sim, como qualquer câncer maligno, né? Mas se a gente for comparar o linfoma com outras doenças oncológicas, ele é uma doença de prognóstico bom. Tá? No geral, a gente pode considerar um prognóstico bom. Por quê? Porque a gente considera estágios quando a gente descobre um câncer, né? E no linfoma não é diferente. Então, por exemplo, o paciente tem uma íngua localizada aqui, apenas, né? A gente faz vários exames, o paciente está num estágio 1, né? Ele pode ser tratado com quimioterapia, depois radioterapia. Se o paciente tem um estágio 2, né? Ele tem íngua localizada, mas em mais de uma região, por exemplo, aqui embaixo do braço. Estágio 3 é quando já tem nas duas metades do corpo, então tem embaixo e em cima. E estágio 4 é quando já foi para outros órgãos, né? Então pulmão, o linfoma está no fígado, né? na medula óssea. Então, dependendo desses estágios, o prognóstico vai mudando, né? Então a mortalidade vai aumentando, né? Por isso a importância de não deixar para a última hora, de procurar, né? Mas o tratamento do linfoma hoje é um tratamento muito bom. E a gente tem dois tipos, o linfoma de Hodgkin e o linfoma não Hodgkin, tá? No linfoma de Hodgkin, as taxas de cura ficam em mais de 90% nos estágios iniciais e quase 80% mesmo nos estágios avançados. Então é um prognóstico excelente, né? Mesmo quando a doença se espalhou para outros órgãos, a gente consegue curar os pacientes em mais de 80% das vezes. No linfoma não Hodgkin, o prognóstico é um pouco pior. Ele é um pouquinho mais agressivo, tem várias características, tá? Mas ainda assim a taxa de cura beira os 80% nos estágios iniciais e fica próximo de 55%, 58% nos estágios mais avançados, quando já está espalhado. E isso em oncologia é uma taxa de cura excelente, né? Perfeito. Qual que é a diferença, doutor, dos dois? Então, eles variam mesmo na patologia deles, tá? Em algumas características. O linfoma de Hodgkin, ele pode crescer em áreas centrais, ele pode acometer indivíduos mais jovens, né? Ele tem dois picos de incidência, o linfoma de Hodgkin. Ele tem um pico que é em torno dos 20 anos, depois ele diminui um pouco a incidência, o número de casos, e volta a subir perto dos 50, né? Ele tem alguns fatores de risco, né? Como infecção por Epstein-Barr vírus, imunidade baixa, né, o histórico familiar de primeiro grau, então pai ou mãe, ou então um irmão, né,
que tem linfoma de Hodgkin, e tem o linfoma não Hodgkin, tá? Que ele é diferente, ele tem vários subtipos do linfoma não Hodgkin, e ele tem, por exemplo, fatores de risco que variam bastante, né? Então, ele também, imunidade baixa é um fator de risco, infecção pelo Epstein-Barr e outros vírus, né? Então, HIV, pacientes com HIV, pacientes que têm infecção por Epstein-Barr, herpes vírus tipo 8, H. pylori, né? A bactéria no estômago, ela pode causar um tipo de linfoma não Hodgkin, que é um linfoma intestinal do estômago, né? Exposição à radiação prévia, então pacientes que fizeram muitos exames, né, que expõem à radiação, pacientes que fizeram radioterapia na infância, tem risco de desenvolver um linfoma não Hodgkin anos depois, pacientes que são expostos a químicos, né, então benzeno, agrotóxicos, né, eu tenho pacientes que lidavam com lavoura, com plantação, né, e desenvolveram um linfoma, né, e usavam muito agrotóxico. Então, são vários fatores de risco que a gente conhece, os dois variam entre si, nessa questão de prognóstico que eu já falei. O linfoma de Hodgkin, ele tem um prognóstico um pouquinho melhor, e o não Hodgkin, um prognóstico um pouco pior, mas os dois com altas taxas de cura se tratados, né, em tempo hábil e precocemente. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo e quando voltarmos a gente vai falar um pouquinho sobre o tratamento, né? Como é feito o tratamento dos linfomas. 2 minutinhos, nós estamos de volta com o programa Saúde em Foco aqui pela TV canal 58.1.